Muito bem. A aula de hoje, nossa segunda aula de evangelhos, tá? Nós já vamos entrar em assuntos específicos dos evangelhos. E antes de entrar nos assuntos específicos da aula de hoje, parabenizar os alunos pelas notas, né, de Pentateuco. Irmão Sinomar, irmã Leila, 10. Fabrício e Miriam, 10. O Charlie, 10. Então, essa disciplina Pentateuco foi uma disciplina que todos obtiveram nota 10. E aí, o que eu pensei? Está muito fácil. Todo mundo só tira 10. Então, nessa agora de evangelhos, tem que dificultar um pouco, não é? Colocar umas questõezinhas mais difíceis, mais complicadas, não sei. O que vocês acham? Charlie, apareça aí, Charlie. Pai do Senhor. Pai do Senhor, Charlie estava falando aqui que a nota de vocês, todos foi 10. Amém. Então, agora no Evangelho, tem que dar uma complicadinha para ver se, né? Não faz isso não. E nós estamos recebendo hoje mais 3 alunos, viu? Está aí o pastor Antônio Marcos e mais um aluno, João Marcos. A paz do Senhor. Amém. E também vai entrar mais tarde o Vanilton, né? Que eu mandei até mensagem para ele, já mandei aqui o link, ele não entrou ainda, mas vai entrar. Então, basicamente, nosso grupo está aumentando, né? E vai aumentar cada vez mais em nome de Jesus. Vamos lá, então? Então, a aula de hoje, ela está dentro já de um contexto diretamente dos evangelhos. A aula anterior foi uma aula histórica, porque tínhamos e temos que conhecer a parte histórica, e para os alunos que estão entrando hoje, eu vou enviar essa aula por e-mail, temos que conhecer a parte histórica para poder compreender os acontecimentos culturais, políticos, sociais, e até, para que não dizer, religiosos do tempo, dos dias, dos momentos em que Jesus estava desenvolvendo seu ministério. Não é? Quando se fala de Império Romano, temos que conhecer o que foi a estrutura, porque é um império que está governando nos dias de Jesus. Quando se fala de fariseus, de saduceus, de zelotes, de escribas, temos que conhecer quem são, porque são aqueles que estão à frente de classes religiosas e também alguns partidos no período do ministério de Jesus. Mesma coisa quando se fala de judeus helenistas, helenização, helenismo. Nós temos que conhecer o que foi. E tudo isso nós tratamos na aula passada, a aula anterior, para justamente conhecermos na realidade o que vem a ser esse pano de fundo, essa parte aonde a sociedade dos dias de Jesus estava inserida, estava convivendo, como que ela vivia, como que ela se organizava socialmente, politicamente, culturalmente, religiosamente, e até também como se organizava no aspecto de distribuição de hierarquias, né? de leis. Então, foi essa a aula anterior, que tratamos sobre todos esses assuntos. Então, hoje, nós já vamos ir direto nos evangelhos. Por quê? Porque aquela parte de introdução, da parte histórica, já fizemos na aula anterior. Então, não precisa nós retornarmos a esses assuntos, porque são assuntos que nós já tratamos
já apresentamos na aula da semana passada. Então, vou começar hoje falando sobre o tempo das Escrituras, os Evangelhos e os seus escritores. Quando se fala das Escrituras, automaticamente, nós já estamos tratando do Novo Testamento. E não tem como nós compreendermos o Novo Testamento a não ser a partir dos Evangelhos. Por quê? Porque os Evangelhos é o fundamento do Novo Testamento. Sem os Evangelhos, não aconteceria o Novo Testamento. O Novo Testamento nasce nos Evangelhos e é resultado do que os Evangelhos estão relatando, que é o ministério, a obra e o desenvolvimento da missão de Jesus Cristo, que é o autor e consumador do Novo Testamento, a nova aliança. Não é? E aí eu coloquei aqui, tema dos evangelhos, porque tem um tema oficial, tem um tema para cada um dos evangelhos, porque cada evangelho tem seu tema, mas tem um tema oficial dos evangelhos, que é o tema, vamos dizer assim, principal, central dos evangelhos, que é o rei e o seu reino. Não é? Ou no original grego, você vai ver escrito Basileu, Tom, Theon, Basileia. Ou seja, o rei e o seu reino de Deus. Tá? Então, o rei é quem? Cristo. Prometido desde o Antigo Testamento, que está cumprindo agora uma promessa feita a Davi. Uma primeira parte dessa promessa sendo cumprida agora. Vou implantar o reino. Que reino? O reino que dará continuidade ao reino de Davi. E aí será um reinado eterno. Não é? Então, é um reino que ele tem 2 tempos, como iremos ver. Tá? Agora, entrando aqui o Fabrício e a Miriam. Já entrou o Fabrício e a Miriam também, já estão presentes. Viu, Fabrício? Viu, Miriam? Nota de vocês foi 10. Todos os alunos tiraram 10. E agora, nos evangelhos, estou pensando, nós temos que... Será que vai todo mundo receber 10 de novo ou vamos ter que dificultar um pouquinho mais? Vamos lá, então. Então, o tema dos evangelhos, como eu estava tratando, quando se fala de o rei e o seu reino, ele vai aparecer 178 vezes nos evangelhos. Há 178 vezes que você vai ver, dentro do contexto dos 4 evangelhos, tratar sobre o rei e o seu reino. Cristo apresentado como rei e apresentado também como autor e fundador do reino. Só que no Evangelho de Mateus não pode citar reino de Deus, por quê? E aí Mateus utiliza a expressão reino dos céus, porque o Evangelho de Mateus é um evangelho construído, escrito, preparado para os judeus. Mateus escreveu esse evangelho direcionando ele para os judeus. E o judeu, como eu já até falei no Pentateuco, ele não aceitava mencionar o nome de Deus em vão. O nome de Deus, Yahvé, né? O mesmo que Javé, é um nome sagrado. Então, o judeu não mencionava ele a não ser na sinagoga ou no tabernáculo e com a cabeça tampada. Não mencionava ele em público e não mencionava ele em vão. Aí já é uma lição para nós, né?
que mencionamos o nome de Deus em coisas até que nem são de Deus, não é? Então, o judeu tinha reverência, temor, e por isso é que Mateus vai utilizar a expressão reino dos céus em vez do reino de Deus, tá? Ele vai utilizar, ele prefere utilizar a expressão reino dos céus ao invés de reino de Deus. E aí também nós iremos ver, tá, que Marcos e Lucas, eles já vão utilizar a expressão reino de Deus. Por quê? Porque Marcos e Lucas estão escrevendo seus evangelhos, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas, distintamente para gentios, com a proposta única de alcançar os gentios. E, então, vão utilizar o termo, a expressão Basileia Tonteon, o reino de Deus. Agora, esse reino de Deus, ele é um reino com um rei presente. Mas um rei presente que tem algo muito peculiar, que ao mesmo tempo que está presente, não é? Pode estar ausente. Porque divindade e deidade, hipostases, ao mesmo tempo humano e ao mesmo tempo divino. Então, é um reino celeste que irá se efetivar na Terra. Então, nós podemos compreender que é um reino que vem do céu para a Terra. É um reino celestial que irá se tornar material, no sentido de tornar-se um reino visível, tornar-se um reino que vai receber pessoas que vão se tornar seus súditos, e tornar-se um reino aonde o rei vai implantar o reino, porque o reino ainda está por ser implantado. E o rei vai utilizar meios para implantar o reino sem armas, como utilizou os outros reis judeus. Porque a forma, o meio, a maneira que vai utilizar para implantar o reino é com a palavra, é com o evangelho, a pregação da palavra. Então, a mensagem, o querigma de Cristo, a sua pregação, o seu ensino, gerou o reino. Então, Cristo gera o reino pela palavra, e ele é a própria palavra. Então, é um reino presente, porque está sendo implantado e vai ser vivenciado no tempo presente, mas é um reino futuro. Por que é um reino futuro? Porque ele tem uma segunda parte. A primeira parte do reino nós estamos agora vivendo, que é a igreja. A igreja é a evidência viva, o resultado vivo do reino de Deus. Mas tem um reino futuro. Que reino futuro é esse? A segunda parte do reino de Deus, que aí muda o nome, não é mais Basileia Tonteon. Aí se torna quiliasmo. Por que quiliasmo? Porque será o reino milenar. Então, Basileia quiliasmo, reino milenar. Aonde já se olhamos para o Apocalipse, capítulo 20, aonde o milênio, os 1000 anos, se tornarão realidade. Para quem? Para quem entrar nele. Quem entrará nele? O rei e os seus salvos, seus súditos, aqueles que foram arrebatados e agora
estão entrando na Jerusalém celestial, aquela que está profetizada por Ezequiel, Isaías e também confirmada no Apocalipse, a Jerusalém que se torna sede desse reino milenar. A Jerusalém que agora é restaurada depois do período de tribulação e grande tribulação e se torna sede do reino milenar, e aí vem a segunda parte do reino de Deus. O reino de Deus estamos vivendo agora é o reino presente. E o reino de Deus que iremos viver ainda é o reino futuro. O reino de Deus presente, nós não estamos vendo Jesus, vendo o corpo, estamos sentindo ele em espírito, não é? Mas no reino futuro, veremos ele como ele é, porque ele estará em corpo. Claro que corpo glorificado, como nós também estaremos em forma glorificada, no reino milenar. No reino milenar, nós teremos um corpo humano, porém também divino. Como assim? Nós já fomos glorificados, porque no céu, nos ares, fomos transformados em um corpo incorruptível. Voltaremos com corpo material, mas também será um corpo incorruptível, porque não será mais sujeito à morte. Então, a morte não ocorrerá mais. É isso que eu quero colocar aqui em pauta, em mencionar e colocar aqui em realce, realçar bem isso. Alguma pergunta, irmão Sinomar, que sempre tem boas perguntas? Pergunta também Charlie, Fabrício, Miriam, pastor Antônio Marcos. Alguma pergunta? Façam agora. Irmão Sinomar, dúvida? Por enquanto ainda não, quer compreender melhor esse corpo aí. Irmão Antônio Marcos, compreendeu? Só uma dúvida. O livro de Mateus e o livro de Marcos, nós vamos ver que se tornam uma mesma narração. E o senhor explicou bem delicadamente, e a gente vê a mesma narração. O próprio Mateus, ele narra e Marcos torna a trazer a mesma narração. Sim. Aí O que está falando o pastor Antônio Marcos? O pastor Antônio Marcos está falando do Evangelho sinóptico, sinopse. Eu vou tratar sobre o que vem a ser sinopse, olhar em conjunto, na próxima aula. Porque cada aula nós vamos ter os conteúdos, né, distintos. Mas já vou antecipar um pouquinho para vocês compreenderem o que é. Mateus, Marcos e Lucas, os três evangelistas, escrevem os seus três evangelhos. Mateus, seu evangelho, Marcos, seu evangelho, Lucas, seu evangelho, os três em olhar em conjunto, ou seja, um indo de encontro ao outro, um completando o outro e fazendo um paralelo com o assunto do outro. Claro que cada um com a sua forma, com o seu meio, com a sua cultura, com o seu destinatário, com a sua proposta, porém, o conteúdo que vai um de encontro ao outro. Mas eu, na próxima aula, vou estar entrando num conteúdo denominado Evangelhos Sinópticos. Aí eu vou trabalhar uma aula, praticamente, só para explicar o que vem a ser o termo sinóptico, para depois entrarmos nos paralelismos do Evangelho Sinópticos, e aí estudarmos Mateus, estudarmos depois Marcos, e depois estudarmos Lucas. Então, essa aula hoje, nós vamos ver ainda, na aula de hoje, só a questão escritores, depois vamos falar
evangelho, e vamos falar também na aula de hoje, é a pedagogia de Jesus. Nós estamos indo parte a parte até chegarmos na parte distinta de sinópticos, parte distinta de Mateus, depois Marcos, depois Lucas, aí depois, por último, João. Por que vamos tratar por último João? Porque João é um evangelho distinto, diferente dos outros. É verdade. Então, nós vamos trabalhar dentro de um contexto que vai seguir uma ordem cronológica, tratando um por cada tempo, e até também histórica. Lembrando que, cronologicamente, de acordo com data, o primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos. O primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos, 64 depois de Cristo. Por que ele não está como lá o primeiro na ordem? Porque quando formam-se os evangelhos, pela Septuaginta, a tradução de 70, e depois, mais tarde, quando vai se fazer também a versão da Vulgata Latina por Jerônimo, vai se utilizar o seguinte pensamento e proposta: vamos tratar os evangelhos de acordo com o que cada um propõe. Como Mateus está propondo, primeiramente, uma mensagem, uma narrativa que vai de encontro aos judeus, então vamos colocar Mateus primeiro, até porque Mateus, ele é discípulo, então, por até questão de hierarquia, de ser discípulo mesmo, ser apóstolo mesmo, Mateus vai primeiro. Marcos não é apóstolo. Mas escreveu primeiro, mas não é apóstolo. Então, fica em segundo. Lucas não é apóstolo, fica em terceiro. E João é apóstolo? Mas por que João não foi primeiro, se João até mais próximo de Jesus era do que Mateus? Porque João é um evangelho totalmente diferente de Mateus, Marcos e Lucas, e João tem uma proposta que ela é fundamental para a compreensão da cristologia, ou seja, da doutrina de Cristo no Novo Testamento. Então, seria uma doutrina de Cristo, um ensino sobre Cristo, dentro dos evangelhos, o evangelho de João. Por isso que ele vai por último, para ser o alicerce dos demais. Compreendeu, pastor? Compreendi. É interessante que João, ele é vamos dizer, a chave, né? É a chave. João é a chave para entender os outros, até, se podemos dizer assim. Muito bem, vamos em frente agora. Agora, se é um reino com dois tempos, o presente é agora, a igreja. Esse reino, ele tem o período da preparação do reino, que está sendo cumprido por quem? Por João Batista. João Batista diz, olha, eu vim, né, para preparar o reino. Né? Então, quem vai implantar o reino é Cristo. Só que Cristo prepara, implanta, mas vai reinar no reino só no futuro. Por quê? Porque quando o reino é formado, é constituído, ele já não está mais na terra, já foi ascendido aos céus. Porque a igreja nasce, aí é o nascimento do reino. É o resultado do querigma de Cristo, é a fé dos primeiros convertidos que vai gerar a igreja. Gerou a igreja, formou-se o reino. O reino foi formado, mas o reino não está mais presente em corpo. Está ausente em corpo, mas em espírito presente.
Por isso que ele diz, eu vou para o meu Pai, mas vou enviar o meu Espírito. Então, ele está presente em Espírito, que é a segunda pessoa da Trindade. Mas está ausente em corpo. Só que no futuro vai estar presente em corpo. Deu para entender agora? No futuro vai estar presente em corpo. Por quê? Porque o reino milenar é para cumprir a promessa feita a Davi. Que ele vai assentar-se no trono de Davi para dar continuidade eterna à geração de Davi, de reino davídico. A aliança feita com Davi foi essa. O teu reino não será não será findado, terá continuidade, né? Terá prosseguimento. Quem vai dar continuidade ao reino? Cristo. Por quê? Porque ele é da descendência de Davi. Não é? Olha lá na genealogia. Olha lá na genealogia. Abraão gerou a Isaac. Isaac gerou a Jacó. Jacó gerou a Judá. Judá gerou a Jessé. Jessé gerou a Davi. Então, aí está a estrutura também na genealogia, né? Que é justamente para nós compreendermos que da raiz de Davi, como foi em profecia até de Isaías, nascerá um que dará o prosseguimento eterno, ou o reino eterno. Ah? E também é um cumprimento da promessa e de uma bênção, a bênção de Jacó, né, para Judá. Gênesis 49. E tu, Judá, é um leãozinho velho, mas que se tornará novo. Não é? De ti nascerá um que se chamará Siló, e com ele trará consigo o cajado e liderará os povos. Então, é uma promessa acompanhada, uma bênção acompanhada de promessa, quando Jacó abençoou seus 12 filhos, em Gênesis 49, que vai se complementar agora no reino, o reino presente e o reino futuro. Amém? Professor, o reino presente, então, se finda com o arrebatamento da igreja. O reino presente se finda com o arrebatamento da igreja. Perfeito. Do reino futuro inicia quando? Com o milênio. E seria imediatamente após esse Aí, reino muito boa pergunta. terreno, Aí esse reino temos, celestial. aí temos as linhas interpretativas. Aí vamos lá para o Apocalipse, agora para a escatologia. Aí temos as linhas interpretativas, ou as correntes escatológicas. Nós, pentecostais, ou melhor, nem vou colocar pentecostais, vou colocar nós, arminianos, porque todo pentecostal é arminiano. O que é um arminiano? Que segue aos ensinos de Armínio. Defendemos o arrebatamento. Cristo vai arrebatar a sua igreja. Ao arrebatar a sua igreja, ela vai estar com Cristo durante 7 anos e meio nos ares, no céu, para o período da bodas do Cordeiro. Não, primeiro tribunal de Cristo, depois bodas do Cordeiro. E aí depois vem o momento da adoração, glorificação nos ares, no céu, Apocalipse 4, 5. E aí, o período de tribulação e grande tribulação, de Apocalipse 6 até
Apocalipse 19, a igreja está nos céus. Depois, no Apocalipse 20, Cristo retorna nos ares com a igreja, dá fim à grande tribulação, vencendo ao anticristo e ao falso profeta e lançando eles no Geemo, no lago de fogo ardente, né? E, na sequência, inaugura o milênio. Aí o Satanás é preso durante 1000 anos, e após completar-se 1000 anos, ele é solto para tentar seduzir as nações, ou seja, aqueles que ficaram fora do período milenar, para depois guerrear contra os santos que estão na Jerusalém, e aí Jesus desce novamente do céu, derrota Satanás, lança ele também no lago de fogo ardente, e aí entramos em Apocalipse 21, que vai dizer que a morte e o inferno foram vencidos, foram lançados também no lago de fogo, e aí inicia-se o período final de trono branco, e depois já Apocalipse 22 narrando lá o que vem a ser o céu. Mas eu não vou entrar em uma aula de escatologia, porque ainda temos muitas aulas, muitas disciplinas para tratar, para entrarmos em Apocalipse. Mas dei aqui vamos dizer assim, uma introduzida, né? Uma entrada. Só então me esclarece uma palavrinha que o senhor usou aí. No segundo reino teremos então um corpo incorruptível, mas só no sentido de imortalidade. De imortalidade. Não no sentido de ser também tentado futuramente. O que acontece? Paulo vai explicar muito bem isso em 1 Coríntios 15, 58. Não é? 54 a 58. 1 Coríntios 15, 54 a 58, quando ele trata da imortalidade. O nosso corpo, Paulo fala, o corpo que é mortal, que é esse corpo matéria, vai ser revestido de um corpo imaterial, um corpo de glória. Por quê? Porque, primeiramente, não vai estar mais no espaço físico. Vai estar nos ares. Então, nos ares não tem como ir com corpo material. Segundo, vai estar à frente de Cristo, que está em glória. E ninguém pôde contemplar o Senhor, nem Moisés contemplou. Por quê? Porque ele estava em glória. Então, para contemplar o Senhor, tem que estar em glória como ele está. E terceiro, é um corpo imortal, porque aí nós alcançamos a eternidade. Hoje podemos morrer, mas depois da glorificação do corpo, o salvo alcançou a eternidade, se tornou eterno. Não tem mais morte. E também não tem mais perca da salvação. Vou parar um pouquinho. Vanilton entrou agora, seja bem-vindo, já estamos em aula, mas você não perdeu, porque depois vou enviar a aula gravada e você vê a parte que você não estava presente. Seja bem-vindo, todos estão te dando bem-vindo aqui. Vamos dando continuidade. Então, nesse momento, o que é importante para nós compreendermos, que no milênio, nós voltamos com esse corpo material. Voltamos. Cristo também vai voltar com o corpo material? Vai. Só que não terá mais morte. Nós vamos estar na Terra, mas não vamos morrer mais. Por quê? Porque somos eternos. E não haverá mais perda da salvação? Não. Por quê? Porque já fomos salvos. Então, por que esse reino? Para cumprir a promessa feita a Davi. Quando se refere a milênio, também não é cronológico. Muito boa palavra também. Quando se fala de 1000 anos, não quer dizer
que seja exatamente 1000 anos, como pode ser 1001, pode ser 1002 e como pode ser 999. Por quê? Porque próprio Pedro falou o quê? O que que Pedro falou, irmãos, pastor Sebastião, pastor Antônio? O que que Pedro falou? Oi? O que que Pedro falou? Me fugiu a memória agora. Que um dia, Um dia isso. um dia dia Deus para o Senhor é 1000 anos. como 1000 anos. Como Está, então, irmão Sinomar, compreendamos o seguinte, nesse pensamento de Pedro, que não quer dizer que necessariamente seja 1000 anos. Até porque, uma vez eterno, o tempo perde todo sentido, né? Exatamente. Ah, pode ser até mais que 1000 anos? Pode. Como pode ser menos? Pode ser menos. Por quê? Porque um dia para o Senhor é 1000 anos. O que o Pedro quis dizer com isso? O que Pedro quis dizer com isso? Quem sabe falar para mim? O que Pedro quis dizer com isso? A relatividade de tempo. Pedro quis dizer que para Deus não existe tempo humano. Para Deus não existe tempo humano. Existe tempo divino, kairos, o tempo de Deus. O cromos é do homem, o kairos é de Deus. E o kairos é diferente do cromos. Aí até podemos pensar aqui agora na promessa, né? Que tem muita gente que vai para uma promessa, né? Mas eu tenho cromos, né? Cromos. Vai muita gente para uma promessa, esperar uma promessa, baseando a promessa no cromos, no tempo do homem, mas a promessa é no tempo de Deus. É no kairos. Aleluia. Não é? Eita glória. Então, é essa questão que tem que entender. O tempo de Deus é tempo de Deus, kairos. Tempo do homem é tempo do homem, cromos. Então, Pedro está falando, olha, não tem como você me falar para mim que o tempo de Deus é 24 horas, que não é. 24 horas é o tempo do homem. Você está entendendo, moção Omar? Isso, estou sim. Está entendendo, moção Omar, agora também? Que nós somos atemporais, no caso, seremos Sim, atemporais. Nós seremos atemporais, né? Não vamos mais ter tempo. Tempo temos hoje. Tempo foi uma convenção humana. É. Tá entendendo, Charlie? Tô sim. Já foi arrebatado, já? Ah, tá aí. Não, estou anotando tudo aqui. Foi não, mas estamos aqui, ué, como é que ele foi? Miriam, tá entendendo? Miriam, tá entendendo? Ué, a Miriam tá aí dentro da aula. Miriam, Fabrício. O Vanilton entrou e saiu. Não sei O microfone dá um probleminha aqui, mas a gente está entendendo. Tá. O Vanilton, ele entrou e saiu. Não sei o que aconteceu com ele. Vamos em frente. Vamos agora para o segundo slide. Muito bem. Então, esse reino, como eu já até expliquei, ele é davídico e ele é messiânico. Por que ele é messiânico? Porque o Messias está cumprindo o reino davídico. Aí eu paro agora aqui, ó. E eu quero ver quem é o aluno que vai conseguir me acompanhar agora o raciocínio. Por que esse reino é davídico e messiânico? E esse reino que é davídico e messiânico gerou uma expectativa frustrada. Por que gerou uma expectativa frustrada? Alguém sabe me responder? Davídico e messiânico, como o senhor falou, já era uma profecia
que era aguardada, né, de Davi, foi frustrado porque o reino que esperavam, os judeus esperavam, não saiu do jeito que eles queriam, né? É isso aí, ó. Eles queriam um reino que Jesus ia chegar lá, oh, eu sou aqui o rei, Cetro e vamos coroa. colocar agora Jerusalém e Israel como a maior nação da terra e todos nos renderão a nós. Não é? E não foi isso. Aí frustrou eles, né? Aí frustrou. Porque Jesus não veio num palácio e nasceu numa manjedoura e cumpriu o ministério que não era o que eles queriam. Não é? E aí aguardam esse reino até hoje, né? Até hoje. Ainda. Até hoje. Então, o tema da profecia do Antigo Testamento era esse, reino davídico e messiânico. Porém, na verdade, os profetas estavam indicando um outro reino, com outro sentido, quando falavam de reino davídico e messiânico. E os judeus não entendiam. Quando eles falavam de reino davídico e messiânico, os profetas estavam falando de que o Messias, o que significa Messias no original hebraico? O ungido iria cumprir a promessa feita a Davi. E ele vinha da descendência de Davi, ele vinha da raiz de Davi, né? Da tribo de Judá, a mesma tribo que nasceu Davi, e na mesma descendência de Davi. Mas eles, judeus, não entendiam isso, né? Não entrou na mente. Eles não creem nessa questão do segundo reino. Não. Já queriam que viesse o Messias e já tomasse conta e bola que segue. O que segue. É. Então, mas antes que o reino pudesse ser estabelecido, uma profecia importante tinha que ser cumprida. Que profecia? A cana tem que ser trilhada. Isaías profetizou assim. Mas Isaías também profetizou que a ovelha tinha que ser levada ao matador. Então, Cristo teria que morrer. Então, o reino, para nascer, ele nasceria através da morte do rei. O rei teria que morrer na cruz para cumprir a sua missão e as profecias, não é? Para que o reino viesse a ser estabelecido. Então, o reino é estabelecido com a morte do rei. Ao olhar judaico, isso era uma derrota. Como que o rei morre para o reino nascer? Você entendeu agora a derrota para o judeu? Como que o rei morre para o judeu? Era algo inconcebível. O rei morreu. O reino tem que nascer. Então, após a morte de Cristo, o reino também foi oferecido a Israel e aos gentios. Porque o reino não foi só oferecido aos gentios, foi oferecido também a Israel. Vamos ler aí, quem está com a Bíblia, Atos 3, 26. Atos 3, 26. Quem encontrou, leia. Amém. Quem encontrou Atos 3, 26 aí? Deixa eu pegar a Bíblia aí, sua mão. Vai rápido. Vai não. Vamos devagar. Ninguém encontrou? Ninguém deu com a Bíblia na mão? Atos 3, 26. Atos 3, 26. Vai lá, Charles. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para vos abençoar, afastando cada um de vós das suas iniquidades. Olha aqui que Pedro fala aqui, na pregação de Pentecostes. Enviando o seu Filho Jesus, e esse morrendo,
foi oferecida a vós. Primeiro foi oferecida a vós. Mas vós os rejeitastes. Ah? Por que rejeitaram? Eles escolheram o seu servo. Por que rejeitaram? Nós fomos aceitos e nós fomos introduzidos. Olha o que Paulo fala em Romanos. Dos pecados. O que Paulo fala em Romanos? Vamos para a Bíblia. O que Paulo fala em Romanos? Alguém sabe me falar o que Paulo fala em Romanos? Que o judeu é o quê? Pastor Antônio Marcos, sabe o que Paulo fala em Romanos? Judeu é o quê? Vamos ver aqui. Deixa eu ver, né? Sim. Israel é o quê? A Oliveira. A oliveira. E nós somos o quê? Os ramos. Hã? E nós somos o quê? Ele respondeu. Quem sabe falar o que nós somos? Os ramos. O jambuzeiro brabo. Jambuzeiro brabo. Não é? Paulo vai utilizar essa expressão. Nós somos os gamos que fomos enxertados na oliveira, o jambuzeiro brabo. Não é? O jambuzeiro. Então, na verdade, ele veio, manifestado foi no Pentecostes o reino. Depois da pregação de Pedro, 3.000 almas foram convertidas. Não é isso? Aí nasce o reino, com 3.000 almas, com 3.000 vidas. Aí eu tenho até uma pergunta aqui agora para fazer, curiosa, hein? Vamos conversar juntos aqui agora. Irmão Sinomar, Charlie, Miriam, pastor Antônio Marcos, o irmão que está aí junto. Pensemos aqui agora, será que lá nos 3.000 tinha judeu? Tinha. Tinha. Ali não era só 3.000 gentil. E Não, que judeu? Sim, pode falar. no meu Pode haver falar. tinha. Tinha judeus. Fora os apóstolos, tinha mais judeus. Fora os 120 também tinha. Por quê? Porque quando Pedro prega, eu tenho, assim, acredito que judeus também se converteram. Aleluia. E aí Paulo vai dizer que esses judeus são quem? Hein, Monsinomar? Paulo vai utilizar que expressão? Eu falei até na aula passada. Que esses judeus são judeus? Judeus helenistas. Por quê? Porque falavam o grego, mas eram de língua aramaica, hebraica, mas falavam o grego. Por quê? Por causa da helenização, aula passada. Então, esse... Sim, pode falar. Bom, então essa estrutura de reino, ela é totalmente construída a partir do evento Pentecostes. Tá? Atos 2. Muito bem, vamos em frente. Agora, vejamos o seguinte. Quem eram os escritores dos evangelhos? Muito bem.
eu coloco aqui, agiógrafos. O que significa agiógrafos? Primeira aula, vocês aprenderam, lá na primeira disciplina, lá em Introdução Bíblica. Todos têm que se lembram. O que significa, Charlie, agiógrafos? Se lembra? Professor, você não lembra, era dos escritores, né? A escrita. Escritores, agora falta o Não. segundo termo. Ajuda ele, Monsinomar. Escritores? Dos evangelhos. Não, ainda falta uma coisinha aqui. Agios. Significa o quê? Irmão Sinomar, escritores? Dos Começa evangelhos. com S. Escritores? Dos evangelhos. Não. Escritores? S-A. Escritores Grados. Escritores sagrados. Os agiógrafos, escritores sagrados. Por que sagrados? Porque eram inspirados. Eram inspirados por Deus. Inspirados por Deus. Só passa. Não eram escritores humanos no sentido material da palavra. Eram humanos, porém escreviam impelidos pelo Espírito Santo. Então, agiógrafos, escritores sagrados. Escreviam o que Deus colocava na mente, o que Deus soprava. Só que evangelhos tem duas questões importantes aqui. Existe a inspiração, mas o evangelho está acima da inspiração, um detalhe, que é o testemunho. Por que testemunho? O que está lá em Atos 1:8? Que cumpriu para os discípulos, primeiramente. Os discípulos chegaram e perguntaram para Jesus, né? Antes de ele ser ascendido aos céus. Quando é que tu irás restaurar o teu reino a Israel? Não é? Aí o que Jesus respondeu? Não ficais preocupados com tempos e épocas que eu hei de restaurar a Israel, mas ser-me-eis minhas testemunhas. Então, o evangelho, o discípulo Mateus, o discípulo Marcos, que não é discípulo, mas é escritor, Lucas, que é escritor, é evangelista, né? Marcos e Lucas são evangelistas, escritores do evangelho. E João, que é discípulo, estão fazendo o quê? Estão testemunhando que viram e ouviram. E aí alguém pode chegar e falar assim, não, mas Marcos não viu. Lucas também não viu. E eu vou dizer, não viram mesmo. Só que a mãe de Marcos viu. Aqueles que Marcos conviveu quando ainda era criança, viram também. Porque a mãe de Marcos, a igreja começou a se reunir na casa dela. Atos capítulo 4, Pedro e João estavam presos, não estavam? E quando eles vão para uma casa, que casa era essa? A casa da mãe de Marcos, que a igreja estava reunida em oração. Então, Marcos não viu, mas viu. Lucas não viu, mas viu. De quem viu? Quem que viu para Lucas falar? Pedro. Quem que viu para Marcos falar? Pedro, sua mãe e outros. Estão entendendo? Sim. Agora, os agiógrafos, aqui tem uma parte muito importante. Vão escrever
cada um com o seu estilo. O que é o estilo? É a sua cultura. Mateus era quem? Era um publicano. Claro que ele tinha um estilo de escrever, que era o estilo de um profissional público. Ele era, podemos dizer assim, alguém que tinha um cargo público. Era um cobrador de impostos. Então, claro que ele tinha uma cultura, uma formação, e era judeu, e ele tinha um escrito totalmente com a sua característica pessoal. A sua produção, então, é uma produção com características pessoais dele. O mesmo acontece com Marcos, que era um jovem, e vai escrever com as características de um jovem, não é? E mesmo vai acontecer com Lucas, que era um doutor, era um historiador, um médico, era um intelectual. Vai escrever com as características do intelectual. E vai ter depois João, que era um teólogo, que vai escrever com as características do teólogo que está defendendo a divindade e a deidade de Cristo. Vocês estão entendendo agora aonde eu quero chegar? Além das características, né, alguns citam alguns fatos que julgou importante, outros omitem. Outros omitem. Não quer dizer que não aconteceu. Já não quer dizer que não aconteceu. Que não aconteceu. Não é bem por aí. Ele simplesmente não julgou importante. Ou... Não, já foi dito. E João até disse. O que João disse? O que João disse? É muito importante o que João declarou. Alguém sabe falar o que João declarou sobre isso? Que acabou de falar Mussunamar? E se fosse escrever todos os feitos, não ia ter muito como bem. Escrever tudo. João falou o seguinte, olha, ele operou esses sinais e muito mais. Se fosse escrever tudo que ele operou e fez, todos os livros da terra não poderia cumprir. João declarou isso, né? João estava aumentando? Não. O que nós temos que compreender, olhem aqui para mim, abram todas as câmeras, vamos abrir todas as câmeras, eu quero ver vocês aqui agora, e o Charles vai tirar uma foto. Todos com as câmeras abertas. Vamos abrir todas as câmeras, quero ver vocês vão me ver, vamos tirar uma foto. Vamos. 1, 2, 3. Abram as câmeras. Puxar e tirar uma foto. Vamos lá, todos com a câmera aberta. O pastor Antônio está fechada a câmera dele. Aí, deixa eu ver se eu abro. Vamos todos abrir que eu quero ver você. Estou vendo aqui. Abre Charles agora, abre irmão Sinomar e abre Fabrício e Miriam. Todos com as câmeras abertas. Bom, enquanto vocês vão abrindo, eu vou falando aqui. Então, entendamos... Eu tô vendo aberto já, professor. Tá aberto. Para mim tá tudo aberto. Tirei já. Tá todos abertos? Então, Charles, tira uma foto. Com todos aí. Pronto. Muito bem. Agora, olhem para mim aqui algo importante que eu vou falar. Na verdade, pessoal, muito mais assuntos de ensino, muito mais milagres, muito mais sinais aconteceram nesses 3 anos e meio e que não estão escritos nos evangelhos. Eita, Jesus, é forte. Porque não tem como. Aí alguém vai perguntar assim, mas Jesus não dormia? Dormia.
dormia. Só que às 12 horas ou 15 horas que ele tivesse ali acordado, ele estava em atividade. E aí, nós temos que considerar que se ele realizasse um milagre por dia, era 30 milagres em um mês. 3 anos e meio, seria quantos milagres por ano? A média de 30 por dia. E vale lembrar que Jesus não estava ali para realizar milagre também, não. Não, e não era só milagre. Aí eu tenho ensino, tem pregação, tem transformação de vida, libertação, enfim, tem todo o ministério. Então, são muitas coisas, muitos acontecimentos, muitas as situações de perseguição também, que não foram colocadas. Porque se fosse colocar tudo, não ia ter livro para poder preencher tudo. Né? Verdade. Então, os evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas e João, eles nós podemos considerar que escreveram para quem? Para as igrejas, não para as igrejas. Eles não escreveram para as igrejas específicas, ou seja, não escreveram para a igreja específica. Escreveram para tal igreja. Não. Eles escreveram para os povos. Eles escreveram para os povos. Lucas está escrevendo para quem? Para os gentios, povos gentílicos. Todos são gentios. Independente de raça, de país, de nação, de região, todos. Já Mateus está escrevendo para os judeus, mas é todos judeus. Aqueles que estavam em Israel e até aqueles que não estavam em Israel. E a mesma coisa João, que está escrevendo para os judeus e gentios, mas também os que estavam dentro e fora do seu limite. Então, nesse momento, o evangelho não está direcionando uma igreja, está direcionando um povo. Que povo? Todos aqueles que virem a ele, todos aqueles que aceitarem o que foi escrito. Na verdade, o foco do evangelho era fazer a história ser conhecida, né? Fazer a história ser conhecida. Levar as boas novas, vamos assim dizer. Evangelhos é o quê? Evangelion, no grego, significa 4 coisas: biografia, narrativa, historiografia, que é diferente de história. Por que historiografia é diferente de história? Porque uma historiografia é um relato dentro de um aspecto geográfico, dentro de um acontecimento, dentro de um também espaço físico. Um acontecimento que aconteceu em Israel, Palestina, que alcançou toda a terra. Então, tinha que se tornar conhecido para toda a terra. Através do quê? Da narrativa, da biografia, história, e também do testemunho. Do testemunho, que viram e ouviram. Muito bem, vamos agora pensar uma outra questão aqui também que eu quero, antes de passar esse slide, colocar aqui. Também escreveram para toda a terra aonde essa palavra viesse a chegar. Muito bem. Agora vamos para o 4º slide. Vamos entrar agora em Jesus como professor. Essa aqui é muito profunda. A pedagogia de Jesus. Jesus não era só... Da verdade, até vou falar algo aqui que vai ser muito, muito, quem sabe, confrontador. Jesus não era pregador. Jesus não era pregador.
Ele era ensinador. As multidões vinham a ele para aprender o que ele tinha para ensinar. Então, a pregação dele, o querigma, era didático, era ensino, era uma mensagem com foco em ensinar. E por isso que ele disse, hein? O que ele disse em Mateus 28? Ide e ensinai a todas as nações. Então, Jesus tem uma pedagogia, uma forma, um método de ensino, que foi o maior método e o melhor método que a educação mundial já teve até hoje. O único método que deu certo. O único método que até hoje produz resultado. E o único método que ainda está atualizado. Por quê? Porque o termo que foi dado a Jesus, foi os judeus e os gregos deram a Jesus, foi diferente de Rabi. Rabi era o mestre em Israel. Rabino, Rabi. Mas Jesus era chamado de didáscalos. O que eram didáscalos? Era um mestre por excelência. Aquele que o seu ensino era superior ao dos demais. Tinha muitos mestres em Israel. Tinha muitos doutores em Israel. Mas ele, com 12 anos, esteve no templo e confundiu os doutores. Os doutores falaram, que menino é esse? Que sabe até mais que nós, né? Que, na verdade, aquele menino era um didáscalos, era um mestre por excelência. Ou seja, já tinha nascido mestre. Ele era o mestre encarnado. Guarde isso que eu vou falar agora. Ele era o mestre encarnado. Tá? Qual era a qualificação do didáscalos? Jesus. Qual que era a qualificação dele? Agora, preste bem atenção aqui. Ó, que eu escrevi aqui. Ninguém esteve melhor preparado, tá? E ninguém se mostrou mais idôneo para ensinar do que Jesus. No que, não somente as suas qualificações, não, mas também a sua própria vida, o seu próprio testemunho. E a outra questão, o que uma pessoa busca na educação e no ensino, irmão Sinomar? O que um aluno busca no ensino? Conhecimento, aprender, né? Conhecimento, aprender, saber. Mas o fundamento de um ensino que traz crédito é o ensino que tem uma fundamentação, uma integridade, que é o ensino verdadeiro, né? E Jesus o seu ensino era a verdade. Ele, então, se era a verdade, ele era totalmente íntegro. Não tinha como o aluno ficar com dúvida, ficar com incerteza. Por quê? Porque ele estava ali para dissolver todas as incertezas. E aí eu coloco algo que mais profundo ainda, que nós vamos ver no próximo slide. Vejamos aqui agora. Vejamos aqui agora o que eu vou falar. Não, já não. Já. Vejamos aqui agora algo muito importante. O elemento mais importante na qualificação de qualquer professor é aquilo que ele é. Principalmente hoje, quando você vai procurar uma instituição de ensino, você procura por quê? Porque é uma instituição
Conhecida. Então, Famosa. Jesus se Reconhecido. tornou reconhecido. Por que ele se tornou reconhecido? Porque ele era um mestre diferente. O que ele ensinava, ele dava um sinal do que ele ensinou. Porque era um ensino que ia lá no fundo da vida da pessoa, que a pessoa se encontrava dentro do ensino. Estou dentro desse ensino aí. Então, a pessoa via, não, realmente ele não é só um mestre, ele é um profeta também. Né? Então, todos reconheceram que o ensino dele eram conselhos que valiam por mais de 1000 conselhos. Então, aquilo que ele ensinava provinha da onde? Do alto, dos céus, da eternidade. Então, era uma verdade. Jesus, então, era o quê? A verdade encarnada. E muito do que ele ensinava só podia vir dele. Só ele que tinha aquele conhecimento do E Pai. agora eu vou entrar no que o irmão está falando. Esclarece demais sobre o Pai. Vou falar aqui algo do irmão Sinomar. Está falando, vou lá para o grego agora. Preste bem atenção agora nessa parte aqui. Jesus era a própria sabedoria e conhecimento encarnado. E aí nós vamos entrar num termo que usou João, para vocês verem a profundidade desse termo. Tá? João abre o seu evangelho utilizando esse termo aqui, ó, logos. No princípio era o logos, o verbo. Logos. Esse termo logos, no grego, ele é um termo infinito em sinônimos. Eu vou colocar só uma parte do que significa esse termo, para vocês compreenderem. O logos quer dizer também razão, ou seja, toda fonte do conhecimento é razão. O conhecimento vem através da razão, do cognitivo, da mente, do cérebro, do intelecto. E vem também no pensamento, porque o pensamento é gerado pela ideia, e a ideia é gerada do saber. E o saber vem do conhecimento. Aí, olha o que significa logos. Olha agora o que significa logos. Primeiramente, palavra. Então, ele era a palavra. Tá? Mas era a palavra proferida a viva voz. Então, era uma palavra que era documento, testemunho, história e viva voz. Era encarnada. Era uma expressão de uma concepção. E quando eu falo de concepção, eu estou falando de teoria. Estou falando de metodologia, de ideia, de princípio, de fundamento. Era também um discurso, uma oratória, um conceito. Era também uma fala e uma faculdade da fala, ou seja, era um conhecimento que dominava uma oratória. Então, a oratória dele alcançava toda a área de assunto. Toda a área de assunto. Ciências humanas, exatas e biológicas. E aí, ele também possuía um assunto dialético, ou seja, havia uma dialética, havia uma discussão, um confronto de ideias, que era o que era utilizado pelos gregos. E havia também um procedimento jurídico, porque ele abria uma discussão em que havia um juiz que julgava aquele que estava sendo questionado. Mas o logos, além na filosofia grega, o logos quer dizer também sabedoria,
no sentido da origem do saber. Aquilo que gerou a sabedoria. Por isso que o escritor de Eclesiastes e Provérbios, Salomão escreve, ele é a própria sabedoria. Então, sabedoria encarnada. E quando fala de sabedoria encarnada, fala que a história começou com ele. Por isso que João fala assim, no princípio era o verbo. Por que João coloca no princípio era o verbo? No princípio era o saber. No princípio era o conhecer. No princípio era o fundar. No princípio era a palavra, a ordem. No princípio era o entendimento. Só que o entendimento de tudo. A ordem que vai gerar tudo. O saber que fundou os saberes. O conhecimento que fundou os conhecimentos. E a história nasceu com ele. Porque ele é a partir dele surge a história. Porque não tem como ter história antes da Terra ser criada. E aí João fala isso. Vocês querem saber quem ele é? Ele é a história. Ele é o saber. Ele é o conhecimento. Ele é a razão. Ele é o pensamento. Ele é o discurso. Ele é a oratória. Ele é a palavra. Ele é a dialética. Ele é o processo jurídico. Ele é a faculdade. Então, ele não era um mestre. Tá aí um professor aí, um mestre. Não, ele era o que dominava o saber e o conhecimento, porque ele é o próprio saber e conhecimento. Você não está falando com um professor, você está falando com o dono do saber, com o dono do conhecimento, com o que fundou a Terra, com o que fundou a história. Estão compreendendo agora? Meu tudo. Hã? Ele é uma. Sim. E aí, o que vocês podem me dizer agora? Um trocadilho aí, tudo que o senhor está falando que ele era, ele simplesmente eu sou. É o eu sou, né? Eu sou. Mas eu também vou mais profundo. Ele é o alvo, né? Ele é o. Não tem para onde a gente só olhar para Cristo, porque ele é o mestre dos mestres. Então a multidão chegava na frente dele, não tinha para onde sair. Que o que perguntasse, ele respondia. Bom, não sei se de maneira o senhor vai entender essa minha pergunta. Mas as pessoas faziam perguntas para Jesus, por exemplo, enquanto ele ensinava, e, por exemplo, sobre a criação. Ele dava uma explicação e era questionado pelos outros sábios, autores da época. Certamente que era, mas não foi narrado, porque se fosse narrar tudo o que aconteceu, certamente que era. Sempre tem o do contra. Certamente que foi questionado, porque Jesus teve 4 classes que o perseguiam e o confrontavam. Os fariseus, os saduceus, Pastor Danilo. já vou responder, os escribas e quem mais? Os doutores. E também os sacerdotes, os levitas. Sim, pastor Sinomar, pastor Antônio. Em cima do que o irmão falou, aí nós vamos também pensar sobre Nicodemo, né? O Nicodemos, ele era, além disso, muito boa pergunta, boa participação. O Nicodemos, havia 2 escolas na época, pessoal. 2 correntes de ensino sobre a lei. A escola de Hilel e a escola de Shammai, que eram 2 mestres em Israel. Os maiorais, não é?
Nicodemos, ele era discípulo de Hilel, que também era companheiro de Gamaliel, que foi o mesmo que ensinou a Paulo. Isso. Então, Nicodemos, ele vai questionar, só que Nicodemos era diferente dos outros. Por que Nicodemos era diferente dos outros, irmão Sinomar? Eu acho que no fundo ele era cristão. Porque ele, no fundo, já tinha uma consciência de que estava errado. Ele Tava tinha, no aprendendo. fundo, uma consciência de que estava errado. Ele começou a enxergar. Começou a enxergar e viu, olha, tudo que nós aprendemos e ensinamos até hoje, depois do que eu vi esse homem aí, por que Nicodemos chegou a essa conclusão? Porque ele respondeu a todas as perguntas de Nicodemos. E quando ele chegou para Nicodemos, necessário tinha nascer de novo. Aí Nicodemos caiu para trás, né? Como é que eu vou nascer de novo? O que esse homem agora quer falar? Ué? Como que tem que um homem que já está com o corpo formado, com o tempo formado, com a mãe morta, vai voltar para o corpo da mãe? De zerar. Aí não tinha como responder essa pergunta. Para o aspecto natural, humano, ficou sem resposta. Aí quando Jesus fala assim para ele, ó, tem nascido a água do Espírito, aí ele ficou mais embaraçado ainda. Aí quebrou o entendimento dele. O que agora é água? Como que eu vou nascer da água do Espírito? O que é nascer da água do Espírito? Que loucura é essa? Não é? E aí que Jesus foi explicar o que era água e Espírito. Então, Jesus trazia um ensinamento que confrontava de tal maneira que a pessoa, por mais sábio, douto, conhecedor que fosse, ficava sem resposta. E Nicodemos ficou sem resposta. E acabou aceitando. Ao contrário dos outros. Encontrou a resposta que procurava, né? Encontrou a resposta que procurava, ficou sem resposta e acabou que aceitou e gerou também problemas para ele, porque os outros o olhavam já com um olhar diferente. Ele já era olhado pelos sacerdotes e pelos outros mestres com um olhar estranho, né? Rebelde. Tá Contaminado. Está se deixando levar pelo ensinamento desse homem. Muito bem, vamos para frente. Aí agora nós entramos nas parábolas de Jesus, que era o método pedagógico de Jesus, eram as parábolas. Tá? O método pedagógico de Jesus, porque cada mestre tem seu método, o método dele era parábolas. Parábola foi criada por Jesus? Não. Não. Parábolas já existiam. Eram utilizadas pelos sábios da época. Só que Jesus inverteu o sentido das parábolas. Ele acrescentou alguma coisa a mais. Ele ampliou. Ele colocou algumas questões que mudavam aqui o aspecto da parábola. Primeiro, uma parábola era normalmente uma ilustração, tá? Uma falácia de uma raiz ou de um fundamento. Então, o sentido do verbo e do substantivo falácia e falar, parabalo, no grego, parabalo, significa literalmente atirar ao lado. Um tiro que foi dado ao lado. Qual que é a proposta disso? Jesus, ele transmitia histórias terrenas que expressavam o significado celestial. Então, ele utilizava objeto terreno
uma situação terrena, um acontecimento terreno, mas que tinha um fundamento de pedagógico, didático, de cunho celestial. Então, apesar de haver uma grande dose de verdade nisso tudo, a abordagem do entendimento das parábolas no Novo Testamento mostrava-se um pouco inconsistente. Por quê? Porque ele ampliou as parábolas, porque a parábola por si própria tinha uma inconsistência. Aí Jesus torna ela consistente porque amplia ela. Qual é a ampliação que Jesus dá à parábola? Jesus pega e vai utilizar 4 etapas na parábola. Primeiro, ele apresenta a história. Segundo, ele aplica a história. Terceiro, ele cria uma curiosidade na história e encerra o seu ensinamento, essa parábola, com uma pergunta baseado nessa curiosidade que vai causar em você um questionamento, e esse questionamento vai trazer a você o reconhecimento do que era o que ele estava falando, que, na verdade, alcançou a sua vida. Ele chegou para Pilatos, né? E falou para Pilatos: e o que é a verdade? Tu dizes que a verdade é isso, mas e o que é a verdade? Pilatos pergunta para ele. Então, Pilatos vai interrogar ele, e estava interrogando a própria verdade. Mas ele também interrogou, em cada um das suas parábolas, perguntas que eram verdadeiras questões e questionamentos geradores de muito questionamento interior, até a pessoa chegar a uma consciência de que o que ele estava ensinando era diretamente para ele. Era a vida dele. Era o retrato falado da vida dele. Não é? Eu via o ensinamento de Jesus pelas palavras uma forma de expressar com mais simplicidade a quem ouvia, uma forma de facilitar a passagem adiante do que foi dito, usando uma história, às vezes até com certa alegoria, né? E uma forma de quem ouve, posteriormente, pensar em cima, raciocinar em cima daquilo que foi dito, que não foi o que foi dito, foi o que se quis dizer. Isso mesmo. E aí ele utilizava 4 figuras de linguagem. Ele utilizava alegoria, metáfora. O que é uma metáfora? Uma comparação. Uma comparação dentro da outra. Uma alegoria é 2 metáforas, uma metáfora dentro da outra. Ele utilizava também sinédoque. O que é uma sinédoque? É uma figura de linguagem que representa, que traz quer dizer, um objeto ou um acontecimento está representando um fato real. Um exemplo. Um exemplo. E ele também utilizava, não é? Em alguns momentos, ele utilizou uma parafrase, ou seja, uma frase comparativa que gerava um paradoxo, ou seja, que era algo... O que é um paradoxo? Era algo que confrontava a realidade. Não é?
vou falar aqui um paradoxo. Nós temos uma economia perfeita. É um paradoxo, né? É um paradoxo e uma ironia, né? E Jesus também utilizou ironia. Tá? Jesus, em muitas parábolas, também utilizava ironia. Quando ele falou que quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, foi Uma uma ironia, ironia né? muito forte. É uma ironia. Tá? Então, era um ensino perfeito. Era uma metodologia que tinha um resultado e um método perfeito. Mas, acima disso tudo, a parábola trazia algo ainda mais profundo. A parábola trazia a vida do ouvinte, que o ouvinte se encontrava dentro da parábola. O ouvinte falava assim, não, esse ensinamento sou eu mesmo, é para mim. Eu estou dentro dele, isso aí é a minha vida. Não tem para onde eu ir agora. Não. Muito bem, vamos para o último slide, para nós concluirmos a aula de hoje. Então, essas parábolas eram dirigidas à vida neste mundo. Né? Na verdade, até nós podemos dizer que ela mostrava-se uma metodologia eficaz. Ela era suficiente para englobar todas as formas de transmitir o ensinamento, de mostrar algo que era útil, que era eficaz e que trazia um resultado. Algumas definições, até bem conhecidas, merecem uma menção da nossa parte. Ou seja, a parábola é uma criação literária, primeiramente, na forma de uma narrativa. Sim, porque é uma história. Era desenvolvida para retratar uma espécie de caráter que era um acontecimento, uma realidade, com uma advertência, ou com um exemplo, ou seja, um exemplo comparativo, que tinha uma causa e tinha um efeito. E também a parábola encarnava um princípio de um governo de Deus, de um princípio de Deus, de um fundamento de Deus, para com a realidade da Terra, ou seja, do universo, do mundo e de todos os homens. Então, as parábolas nos falam de Deus e da humanidade, mas nem todas são narrativas. Muito bem. Hoje foi a nossa segunda aula. Na nossa próxima aula, na terceira, eu vou passar a atividade que vai ser a atividade dessa disciplina, desse momento, dessa disciplina de Evangelho, para entregar lá no final do Evangelho. Dúvida sobre a aula de hoje? Alguém ainda tem? Todos compreenderam o que foi tratado hoje? É só ver a nuvem na cabeça de cada um aí em cima. Compreendeu, Charlie? Uhum, Sim. uhum. Irmão, pastor Antônio Marcos, quando o senhor precisar de um cantor, Charlie canta e toca, viu? Eita glória! O Charlie, ele é virado na música, é o levita. Só que tem um problema, esse levita aí, o Charlie, ele não trabalhou no tabernáculo. Mas viu falar, né, Charles? Mas ouviu falar do tabernáculo. Isso mesmo. Muito bem. Dúvida, Charlie? Não. Tranquilo. Miriam, queremos ouvir a sua voz, você, Fabrício. Dúvidas? Não, tá tranquilo. Amém. Muito bem, vamos encerrar a aula, então? Vamos encerrar com a oração, então, do pastor Antônio, que hoje está iniciando o curso.
Pode orar. Senhor, meu Pai, nós entregamos, Senhor, nas tuas mãos, cada participante desta aula. Pastor Danilo, que o Senhor venha, Pai, a cada dia da sabedoria do teu servo. Obrigado, Jesus,